Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Gostaria de, nesta oportunidade, começar uma série de reflexões bíblicas acerca do Evangelho segundo escreveu João. Estaremos trazendo nesse canal expositivo, exposições capítulo por capítulo do Evangelho de João. Nessa oportunidade, o texto áureo que eu gostaria de estar ministrando aqui nesse momento é o capítulo 1, verso 1, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Meus amados, devemos entender que existem 4 evangelistas, ok? Porém, só um evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelistas, porém só um evangelho. Tanto que, segundo eruditos, existem os evangelhos sinóticos. Sinóticos que vem da palavra semelhantes. Mateus, Marcos e Lucas. O que é ser semelhante? É uma mensagem contada por 3 pessoas diferentes. A mensagem é verdadeira, porém, às vezes, as formas de ser contadas mudam um pouco, mas não interfere no conteúdo daquilo que é contado. Ok? Por isso que você vê passagens semelhantes com pouquinha diferença uma da outra. O Evangelho de Mateus, quando Mateus escreve o Evangelho, ele escreve o Evangelho direcionado para os judeus, né? Então, o conteúdo, o teor da mensagem, ela tem um direcionamento mais para o povo judeu. Quando Marcos escreve o seu Evangelho, ele escreve o Evangelho destinado aos romanos, ok? E Lucas, quando escreve o Evangelho, que traz o seu nome, ele escreve o Evangelho direcionado ao povo gentil. Já João, ele escreve o Evangelho direcionado à igreja, ok? Então, há uma diferença. Enquanto uns evangelistas procuram enfatizar detalhes, como Lucas, outros procuram enfatizar milagres, como Marcos, por exemplo, outros procuram enfatizar genealogia, como Mateus. João não está preocupado com isso. João está preocupado em trazer a clareza da soberania de Jesus Cristo, ok? Então, o Evangelho de João, ele tem essa preocupação de trazer a natureza divina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? A primeira lição que nós vemos nesse texto, no verso 1 do capítulo 1, quando diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, o capítulo 1 e o verso 1 é bem semelhante ao livro do Gênesis, capítulo 1 e verso 1, que diz: Bereshit bara Elohim re hashama vere aedes. No princípio criou Deus os céus e a terra, ok? Então, a primeira lição que eu aprendo com o verso 1 do capítulo 1 de João é que João demonstra que Jesus, ele é eterno, ok? Eterno por quê? Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ok? Ou seja, no princípio da criação, quando Deus começa a criar todas as coisas, nosso Criador, Jesus está com ele. E a Bíblia é bem enfática em dizer que nada que foi feito não foi feito se ele não estivesse ali, ok? Então, Jesus, ele é eterno, a sua eternidade, ele está antes do princípio, ok? Quando inicia o princípio, aí inicia-se o tempo, ok? Mas Jesus não, ele está no princípio. Então ele é eterno, ele é antes do início de todas as coisas. Olha que lição maravilhosa, né? Nosso Jesus, ele é eterno. Hebreus 13, 8 vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é eterno. E através dele nós conseguimos ser eternos, porque o pecado roubou
a eternidade que Adão tinha quando ele peca, ok? Mas Jesus é o segundo Adão, como está em Romanos capítulo 5. Ele é o segundo Adão porque ele vem consertar o erro que o primeiro Adão cometeu, fazendo com que perdêssemos a nossa eternidade, ok? Vamos aqui um pouco adiante. Outra observação interessante é que vai dizer o texto: o que trouxe a criação foi o verbo. A palavra verbo significa logos, ação, ou seja, logos é ação. Ele não estava ali apenas observando passivamente, mas ele estava agindo em toda a criação, ok? A segunda lição do texto está aqui. O homem de Deus só é se foi enviado e aprovado por Deus. Quando nós lemos acerca de João o Batista, ok? O nome de João não é João Batista, mas João o Batista. O Batista porque João batizava, ok? E o texto é bem enfático em dizer que João, ele é enviado de Deus, ok? Ele só é enviado de Deus porque Deus o aprovou para ele ser enviado. Se você ver o texto vai dizer que ele é enviado para. Essa palavra para nos demonstra que há um propósito de eu ser enviado, ok? Ele é enviado para. Deus não separa homens para nada, para ficar parado apenas sem fazer nada passivamente. Deus separa homens para. Deus te consagrou para. Deus te ungiu para. Deus te separou para. Ok? E João, na sua mensagem, João o Batista, ele vai mostrar que é para testificar acerca daquele que há de vir, para testificar da luz. João o Batista, ele veio preparar o caminho. Ele veio ser o arauto que nas antiguidades tinha, o arauto que ia na frente do rei anunciar que o rei estava chegando. Esse é o propósito. Isso é para que João veio. Ele veio para esse propósito, testemunhar da luz, ok? João não é a luz, ele fala da luz. Isso é importante, porque quando você for ver, ele revela que Jesus estava no mundo e o mundo foi criado por ele e o não recebeu. E quem recebe pode ser chamado filho de Deus. Isso aqui é outra observação interessante, porque pessoas dizem, não, todos somos filhos de Deus. Não, não somos filhos de Deus, todos nós. Somos feitos criaturas, somos criaturas de Deus, porém só recebemos poder de ser chamado filhos de Deus quando reconhecemos a Jesus como nosso Salvador. Isso é o que em João está bem claro, ok? Então, se alguém na tua família, amigo ou alguém próximo que diz que é filho de Deus, ele tem que entender que para ele ser filho de Deus, ele tem que reconhecer o Filho unigênito do Pai como Salvador da sua vida, que é Jesus Cristo. Assim, ele tem poder de ser chamado Filho de Deus. O versículo 17 nos revela a seguinte coisa, a seguinte frase, né? A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Por quê? Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foi vinda por Jesus. Porque Jesus, ele cumpriu. Jesus não veio abrogar a lei, mas cumprir a lei. A lei se cumpre em Jesus. Os profetas se cumprem em Jesus. Todas as profecias acerca do Messias se cumpriam em Jesus. E toda a lei que é sombra daquilo que há de vir, se cumpre em Jesus, quando na cruz ele diz, está consumado, está pago, está concretizado em Jesus Cristo, ok? Terceira lição, se você for ver o texto, vai dizer que Jesus estava em casa, ok?
Jesus estava em casa. Quando Jesus diz que não tinha, né, aonde reclinar a cabeça, isso traz uma grande discussão, né, no nosso meio, porque muitos acreditam que Jesus não tinha casa, Jesus era uma pessoa, né, miserável, né, uma pessoa que não tinha aonde reclinar a cabeça, tanto que na cultura judaica, até nos nossos dias é muito importante a gente termos uma casa, né? É o sonho de todo mundo ter a sua casa própria. E dos judeus não é diferente, isso é uma questão de honra, conquistar a sua casa. Então, muitos vão dizer que Jesus não tinha casa. Ele era tão humilde, tão simples que ele não tinha casa. Porque quando diz o texto que Jesus diz que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, as aves do céu têm seus ninhos, covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, interpretam que Jesus não tinha casa. Mas aqui o texto vai dizer que Jesus estava em casa. Quando lê acerca de Cafarnaum, vão dizer que a casa que Jesus diz que está, quando desce o paralítico na cama, vão dizer que a casa ali, quando diz estava em casa, vão dizer que a casa é de Pedro. Só que aqui nesse texto de João, antes de Jesus encontrar-se com Pedro, ele já diz, estava em casa. Então, como se interpreta isso? Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Isso não fala que eu não tenha casa, mas eu não tenho tempo de reclinar a minha cabeça. Eu tenho casa, mas eu não tenho tempo de estar no conforto da minha casa, descansando. Por quê? Porque o meu ministério se iniciou e agora as horas são puxadas, são corridas. Tanto que muitas vezes Jesus fala, não é chegada a minha hora. Ou seja, Jesus estava cumprindo o seu ministério dentro do tempo, não fora do tempo. Então, nesse tempo, Jesus não tinha tempo para reclinar a sua cabeça. Ok? Então, essa é a terceira lição que eu trago do capítulo 1 do Evangelho de João. Até por aqui, eu quero já encerrar e dizer para você que puder, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, para que esse estudo, essa reflexão, não estudo, mas uma reflexão assim bem rasa, mas bem objetiva, que alcance muitas pessoas e muitas pessoas sejam edificadas, ok? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus.